Terceiro ano do ensino médio. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Terceiro ano do ensino médio, professor Edmilson, ok? Vamos começar uma aula, né? A segunda aula desse segundo bimestre, ok? A primeira aula já está disponibilizada na plataforma Schools, ok? Só vocês entrarem. E aquilo que na semana passada nós falamos, dá para você, entendeu? Dar uma recordada, ok? Para você não se esquecer de algo que com certeza vai ser importante para você, tá? Lembrando que na semana passada nós falamos sobre República Oligárquica, República da Espada, né? Crise do encilhamento, ok? Falei sobre algumas rebeliões importantes, como a Guerra dos Canudos, como o Cangaço, Revolta do Contestado, né? Que são revoltas messiânicas, né? O aparecimento dos Messias, por exemplo, ok? Falamos sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro, né, de 1904, onde o Rio de Janeiro atravessa sérios problemas de saúde pública, né? Uma cidade com mais de 800 mil pessoas morando empinhocadas, ok? Naquele lugar, ok? Hoje nós iremos falar sobre a frente 2, né? Frente 2, volume 4, das páginas 229 a 246, ok? Se vocês abrirem o livro, vocês vão se deparar, né, com o tema Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Foi uma conferência entre os embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca, né, entre setembro de 1814 e junho de 1815. Né? O tema era redesenhar o mapa político do continente europeu. Depois que o Napoleão Bonaparte ele foi derrotado, né, mas quando ainda estava na ativa, ele realmente proporciona mudanças gigantescas, né, no cenário geográfico da Europa. E esse congresso ele pretendia também restaurar os tronos das famílias reais derrotadas por Napoleão Bonaparte. É interessante que também nessa reunião foi tratada da Santa Aliança, né? A Santa Aliança ela previa uma ajuda mútua, que na verdade era um acordo militar de defesa, né, das monarquias contra qualquer movimento de inspiração revolucionária. Então, quando Napoleão Bonaparte ele sai de cena, esses países monárquicos, essas potências europeias se reúnem no chamado Congresso de Viena para, na verdade, restaurar aquela velha visão da monarquia em termos mundiais, ok? O Congresso de Viena, ele ocorre, interessante que o Congresso de Viena, ele não tem um fôlego muito grande, porque todo o mundo ele já está contaminado, ele está influenciado, né, por aquelas ideias iluministas que haviam sido disseminadas por toda a Europa. E também na América, né, pregavam as ideias iluministas, né, e o que aconteceu, é claro, o movimento de independência das colônias, né, inclusive a independência dos Estados Unidos da América, ok? No livro também, né, nessa frente 2, volume 4, vai falar sobre a independência, as independências da América Espanhola, ok? As independências das colônias da América Espanhola, elas ocorreram no século XVIII, quando as ideias do liberalismo, né, do iluminismo e da autonomia política começaram a conquistar as elites que aqui moravam, né, elites chamadas crioulas, ok? E, além disso, podemos citar algumas situações, algumas causas, né, que levaram à independência da América Espanhola. Por exemplo, a própria influência da independência dos Estados Unidos. Isso deu um gás, deu uma motivação, elevou os espíritos, né, das pessoas que queriam que a América fosse livre dos tentáculos, principalmente da grande Espanha, né, que era a grande metrópole da América Latina, ok? Também havia o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, né? O pacto colonial realmente era um pacto muito difícil para os comerciantes
e para a própria América, que precisava crescer, que precisava ter o seu comércio expandido, e no pacto, nesse pacto colonial, é, tudo aquilo que era produzido na América deveria ser vendido, direcionado para as suas metrópoles, no caso, a Espanha, Portugal e lá em cima, na América do Norte, a Inglaterra, ok? Então, esse desejo de ver o comércio livre, ok, sem precisar passar pelo pacto colonial, também foi uma causa muito importante para que houvessem rebeliões e lutas pela independência da América Espanhola, ok? Houve também um apoio financeiro da Inglaterra. A Inglaterra, ela queria muito que os países, né, as localidades, as colônias americanas, as colônias espanholas ganhassem a sua autonomia, tá? Então houve esse auxílio financeiro, auxílio em termos de armamento, ok? E é claro que a Inglaterra visava uma questão econômica e comercial futura, né? Uma vez que essas localidades da América do Sul e América Latina fossem livres, elas pudessem então comercializar com a grande Inglaterra. Por isso houve um financiamento inglês para a independência da América. Ok? Entre os mais importantes movimentos liderados, né, por essa independência da América Latina, nós não podemos se esquecer da figura de Tupac Amaru II, né, que lutou a partir de 1780 pela independência do território peruano, né? Interessante que foi lá em Lima, no Peru, que houve, né, a disputa, a última disputa da Copa Libertadores da América, onde o Flamengo ele teve uma virada extraordinária, faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? O Flamengo ele ganha do River Plate na cidade de Lima, capital peruana, ok? Esse primeiro levante, 60 mil índios foram mortos pelos espanhóis. Tupac Amaru ele foi preso, foi executado. E a partir de 1783, as revoltas semelhantes ocorreram e foram igualmente reprimidas, né? Tanto na Venezuela como também no Chile. Vale a pena nós não nos esquecermos de Simão Bolívar, ok? Cuja campanha militar ela resultou na independência da Colômbia, do Equador e também da Venezuela. Um grande herói, um libertador da América, Simão Bolívar. Né? Ele tinha aquele sonho bolivariano, né, de unir, né, as nações, em território do continente americano, né, numa grande nação. Infelizmente, ele morreu sem ver isso efetivado, ok? O que mais nós podemos falar? A independência, quando você olha para a Argentina, para o Peru e para o Chile, né? Essa campanha da independência foi liderada, né, pelo comandante, né, José San Martín, né, o famoso San Martín, que viveu entre 1778 a 1850. Né? Esse líder, interessante que ele se encontra com Simão Bolívar, né, em Guayaquil, no Equador, e a fim de combinar algumas estratégias políticas para os novos países, né? E quando a maioria das colônias espanholas já haviam efetivado a sua independência, os Estados Unidos ele proclama a chamada doutrina Monroe, né? América para os americanos. A doutrina ela resumia-se no combate à intervenção de questões europeias dentro do nosso território, dentro da América, ok? Então essa doutrina Monroe ela veio também para fechar tudo aquilo que já estava acontecendo em termos de independência dentro da América, tá? Do continente americano, ok? O livro também, nessa frente que nós estamos estudando, né, fala sobre o socialismo, né, os dois tipos de socialismo, o socialismo científico e o socialismo utópico, né, que são duas correntes de pensamento socialistas, mas com uma forma divergente, né, de atingir os seus objetivos. Por exemplo, enquanto que o socialismo utópico ele tem um pensamento de uma sociedade ideal, como se fosse implementada de uma forma gradual, ok?
O socialismo científico tinha como base fazer uma análise crítica do capitalismo, tá? Uma coisa mais científica, mais estudada. E é interessante que o objetivo de ambos era o mesmo, né? Mas podemos dizer que o socialismo utópico ele era mais romântico, uma vez que esperava que a burguesia, por si só, tivesse uma consciência social, e isso, na verdade, nunca aconteceu, né? E o socialismo científico ele buscava melhoria das condições de vida dos trabalhadores através de uma revolução e até mesmo de uma luta armada, ok? O socialismo utópico, para começar a entender a ideia do socialismo utópico, nós precisamos entender o conceito de utopia, né? O termo utopia ele foi utilizado pela primeira vez pelo escritor inglês Thomas More, né? Em sua obra que levou este mesmo nome, utopia, né? Trata-se de um país imaginário, né? Utópico, fantasioso, onde tudo funciona, com um governo que daria condições perfeitas de vida das pessoas. Isso só aconteceu no paraíso, né, no livro de Gênesis, e durou muito pouco tempo, porque o próprio ser humano estragou toda essa concepção utópica do paraíso, ok? Onde todos viveriam felizes, né, viveriam em harmonia, né, o tempo todo. Então, esse socialismo utópico, ele foi elaborado, né, principalmente pelo conde de Saint-Simon, né, e esse François, né, e também pelo Robert Owen, ok? Essas três figuras lendárias, né, que deram fôlego ao socialismo utópico, ok? Para eles, esta sociedade ideal era possível. E para chegar nela, não precisaria de força física ou até de luta armada. A sociedade por si só iria, de forma pacífica, se organizar de forma a diminuir as desigualdades sociais, ou seja, gradativamente, ok? Quando eu analiso agora o socialismo científico, a história muda um pouco. Seus fundadores, né, o Karl Marx e Friedrich Engels, ambos alemães. O termo científico tem como base no fato de ser necessário realizar uma análise científica da sociedade, ao contrário dessa sociedade utópica. Este pensamento ele surge no século XIX, em meio à Revolução Industrial, que trouxe problemas de ordem sociais para muitas pessoas. Ok? Nesse período, a sociedade enfrentava muitas dificuldades, principalmente no que se refere às diferenças de classes. Ok? E é em meio a essa revolução que é lançado em 1948 o Manifesto do Partido Comunista, por Marx e Friedrich Engels, né? E essa obra ela analisa a história das lutas de classe entre a burguesia e os proletariados, ok? O movimento socialista, né, o científico, ele criticava duramente o pensamento utópico por achar utópico e fantasioso. A ideia da revolução pacífica não poderia existir, devendo ser substituída por uma força revolucionária da classe trabalhadora. Ok? Terceiro ano, muito obrigado pela atenção e nós nos veremos em breve, se Deus quiser.